E temos de saber que o termo abdômen agudo se refere a uma dor súbita e severa do abdômen que possua menos de 24 horas de duração. Em muitos casos, é uma condição de emergência que requer um diagnóstico urgente e bastante específico. E, por norma, o tratamento sempre envolve a cirurgia. Logo, muitos destes casos que envolvem cirurgia são muito mal interpretados, quer de fórum clínico, quer de fórum da interpretação radiológica, no caso. E essas mesmas patologias divergem de causas, ou seja, podemos classificá-las em infecciosas ou inflamatórias, né? Vamos encontrar o síndrome obstrutivo, vamos encontrar o síndrome peritoneal, que vamos encontrar as perfurações, vamos encontrar o síndrome hemorrágico, né? Os traumas abdominais e alguns síndromes vasculares. Nesse exato momento, nós temos que saber que tipo de patologia a paciente tem, para podermos perceber que meio de imagem mais específico eu devo utilizar para eu conseguir ter um melhor diagnóstico. Daí que vem a importância deste curso para a melhor percepção perante a que doença eu suspeito que o paciente tenha e qual é o exame imagiológico que eu devo fazer, que será para eu ter uma melhor percepção do diagnóstico. Não é? Causas de síndrome hemorrágico são variadas, né? Temos as gravidezes ectópicas, as rupturas de quiste do ovário, as rupturas do aneurisma, e eu me pergunto, se eu estou perante uma paciente com uma suspeita, que exame imagiológico eu devo fazer para ter o diagnóstico de forma mais precoce possível? Será que eu faço um raio-x? Será que eu faço uma ecografia? Será que eu vou diretamente para a tomografia? Então, isso requer uma compreensão, não é, desses mesmos exames para sabermos quando é que nós vamos prescrever este mesmo exame imagiológico. Não é? As técnicas mais úteis, nesse caso, para essas três patologias, é obviamente a ecografia. Está certo? Até mesmo porque a ecografia podemos fazer no leito, beira do paciente, e facilmente podemos ter acesso às informações ditas pelo ecógrafo. Nesse caso, vamos presenciar a presença de líquido livre na cavidade. Se for uma gravidez ainda do primeiro trimestre, fora do útero, não é? Nesse caso ectópica, podemos muitas vezes presenciar o embrião ainda vivo fora da cavidade uterina. Nos casos dos quistos do ovário, podemos ter uma percepção se estão torcidos, se estão rotos, se há líquido livre na cavidade. Dá para observarmos que tipo de líquido, não é, está livre na cavidade, se tem elementos de celularidade, se é um líquido amarelo citrino, isso pelo grau de concentração de elementos que tem esse líquido. E tudo isso pela ecografia ou ultrassonografia nós conseguimos facilmente nos dar conta. Não é? Já quando falamos em roturas de aneurismas, quer a ecografia, quer o TAC, nesse caso, quer a tomografia computadorizada, nos é de grande importância. Porque pela ecografia eu vou gastar tempo, vou economizar dinheiro, porque é um exame muito mais acessível que a tomografia, e dá para ter uma noção se eu tenho uma dilatação aneurismática ou não, né? Tendo em conta os ecógrafos que possuem o exame de Doppler, né? Para efetivar a pesquisa, e para ver se esse mesmo aneurisma, por exemplo, está roto. E aí íamos observar essa dilatação e íamos observar líquido livre na cavidade. Mas já obviamente que a tomografia computadorizada já me dará um maior espectro de visão perante esse tipo de exames, na qual vamos fazer uma angiotomografia, né, que é um estudo computadorizado contrastado para visualizar especificamente os vasos que compõem o organismo, nesse caso a artéria aorta, né, e íamos ter uma noção se realmente estamos perante que tipo de aneurisma, a extensão desse mesmo aneurisma, e obviamente vamos traçar uma melhor conduta cirúrgica para esse paciente. Então temos que ter uma noção
das patologias e de que exames nós podemos pedir durante a nossa estadia num banco de urgência. Quando falamos de causas de síndrome peritoneal, nós vamos dividi-lo, não é, em várias categorias. Quando pensamos num síndrome perfurativo, por exemplo, um paciente com uma úlcera PEP perfurada, um divertículo perfurado, uma das técnicas mais utilizadas é o raio-x do abdômen simples e a tomografia. No nosso meio, obviamente, que o raio-x é uma ferramenta que está mais disponível que nesse caso, que é a tomografia, mas mesmo assim nós temos que ter uma noção exata, não é, dos achados que nós vamos encontrar, quer num raio-x de abdômen simples, quer numa tomografia computadorizada. E para os síndromes perfurativos, esses dois exames são mais sensíveis. Ou seja, muito dificilmente nós vamos conseguir encontrar achados específicos de uma perfuração por uma ecografia. O raio-x é muito mais sensível. Mas, por si só, também a ecografia pode nos dar alguns inputs, alguns achados que podem ser sugestivos de um quadro perfurativo. Qual é a grande preocupação na ecografia? É que a ecografia, ela permite-nos visualizar melhor os órgãos sólidos, no caso, porque o som emitido pela ecografia se vai distorcer no ar contido no abdômen. Daí que pacientes com o abdômen bastante arejado, ou seja, com bastante aerocólia, dificulta e muito a visualização das demais estruturas sólidas. Daí que a ecografia tem algumas, podemos dizer assim, alguns inputs negativos para a apreciação de algumas estruturas no abdômen. Daí que, em alguns casos, nós partimos para a tomografia, que já nos vai dar uma melhor caracterização dos achados patológicos nesse caso. Nesse caso, quando pensamos em diverticulites colônicas, na enfermidade de Crohn, o raio-x contrastado do intestino também é de grande valia. Para além de ser barato, ou seja, econômico a sua execução, isso comparando com uma tomografia, que também é sensível, num banco de urgência facilmente nós conseguimos definir o diagnóstico desses casos, muitas vezes sem passarmos pela endoscopia digestiva, que também é um exame bastante sensível para o diagnóstico dos divertículos e da enfermidade de Crohn. Logo, é-nos muito importante saber usar as técnicas de imagem o mais simples possível, não é? Para tentarmos ajudar ao máximo os nossos pacientes. Quando falamos de algumas patologias inflamatórias, como as apendicites, as colecistites agudas, as pancreatites agudas, a ecografia e a tomografia são bastante sensíveis mesmo. Principalmente a ecografia para o diagnóstico das colecistites, das apendicites e das pancreatites. O que se passa com as pancreatites? A localização anatômica do pâncreas é bastante próximo à localização do estômago. E muitas das vezes o estômago vai ter ar, e este ar vai impossibilitar, né, a visualização deste mesmo pâncreas. Daí que muitas das vezes nós temos que apelar a uma técnica um pouco mais alta, né, com um maior grau de fiabilidade, nesse caso, a tomografia. Mas para a visualização da vesícula biliar, nesse caso, a ecografia é-nos mostrada como uma das técnicas mais sensíveis, chega a ser até mais sensível que o próprio tomógrafo, para visualizarmos patologias inerentes à vesícula biliar. A própria apendicite, em alguns estadios também, facilmente pode ser visualizada pela ecografia, mas na fase bem inicial, obviamente que a ecografia pode vir negativa.
Daí que é mandatório perante um paciente com uma clínica clássica de um paciente com abdômen agudo, por apendicite, né, que é aquele que vai ter a tríade de Murphy, não é, com a presença de náuseas ou vômitos, dor, seguidas de febre, ou seja, toda essa tríade envolvida com uma clínica bastante clássica e um exame laboratorial positivo com uma leucocitose, mesmo que o relatório ecográfico venha negativo, é bastante importante apelarmos sempre pela clínica, ou seja, pelos achados clínicos desse paciente. E, em caso de dúvida, se as vossas instituições tiverem disponíveis um exame de tomografia computadorizada, obviamente que sim. Aí vamos encontrar achados muito mais específicos e bem precoces de um paciente com apendicite. Vamos conseguir ver o apêndice inflamado, com borramento da gordura periapendicular, e isso é bastante óbvio numa tomografia. E assim podemos levar a bom porto, né, a ação cirúrgica desse mesmo doente. Ora bem, causas de abdômen agudo por trauma. Né? Aí vamos cair num saco muito grande, em que vamos encontrar as lesões de vísceras sólidas, né? As lesões da parede abdominal, as lesões do intestino e as lesões da bexiga. Nesse contexto, o abdômen, o raio-x do abdômen simples é bastante útil, né? A própria ecografia, principalmente quando existe algum grau de lesão visceral, né? Quando estamos perante as lesões hepáticas, as lesões esplênicas, os hematomas esplênicos, que são bastante frequentes em pacientes com trauma. A ecografia é um exame bastante específico para tratar o diagnóstico destes mesmos doentes, né? E a tomografia, como sempre, vai estar a um nível bastante alto para melhor acurácia diagnóstica de todo esse pacote de patologias. Mas também temos que ter em conta, né, e isso é muito importante, que nem todo abdômen agudo, muita atenção, nem todo abdômen agudo tem causa no abdômen. Ou seja, existe inúmeras patologias extra-abdômen que podem simular um quadro de abdômen agudo. E isso temos que deixar bem patente. Tá? Das lesões torácicas, como infecções por uma pneumonia, os infartos pulmonares, os pacientes com pneumotórax, derrame pleural, o infarto do miocárdio, podem desenrolar, sim, pacientes com uma forte dor abdominal. E muitas das vezes nós pensarmos que o paciente em causa tem um abdômen agudo. Afecções do sistema nervoso central, pacientes com meningite tuberculosa, pacientes com herpes zoster, pacientes com lesões ósseas, lesões da parede abdominal anterior, afetações do retoperitoneu, enfermidades sistêmicas como a ciclémia e as intoxicações no forno geral podem levar sempre a uma simulação do abdômen agudo. Daí que temos que ter sempre em mãos, né, todos os possíveis exames complementários para levar a porto uma abordagem cirúrgica a um paciente. E, dentre esses exames complementares, os exames imagiológicos estão sempre aí na linha da frente, tá? Que dão um bom suporte a esse tipo de enfermidades. Ora bem, para hoje, um dos nossos grandes focos é falarmos da radiografia do abdômen simples. Parecendo que não, uma radiografia do abdômen simples envolve muitos achados, vários aspectos, desde aspectos técnicos e não só, que podem envolver de forma determinante para o diagnóstico de uma determinada patologia. Ora bem, uma das primeiras coisas é a qualidade. Nós temos aqui 3 exames de um raio-x de abdômen. E nós perguntamos, será que esses 3 exames estão de acordo aos padrões?
Será que estão patológicos? Ora bem, uma das coisas que temos sempre que ter em conta e que devemos ver em qualquer raio-x do abdômen, temos que garantir que podemos observar as bases dos pulmões, temos que observar a síntese pública e temos que observar as paredes laterais. E isto é obrigatório. Vamos começar, né, da esquerda para a direita. Este raio-x do abdômen simples. Reparem que aqui nós não conseguimos objetivar as bases pulmonares. E é muito importante porque existem muitas patologias do fórum abdominal que nós conseguimos interpretá-las observando as bases dos pulmões, principalmente pensando nas perfurações intestinais, que um dos sinais que vamos observar logo vai ser ar por debaixo das hemicúpulas diafragmáticas. Ora bem, neste raio-x que temos aqui, nós não conseguimos avaliar as hemicúpulas diafragmáticas por estar cortada. Logo, é um exame que no banco de urgência, num paciente com abdômen agudo, é bastante relevante nós observarmos esta estrutura. Tá certo? Aqui conseguimos observar a síntese pública, mas obviamente que este exame peca por ter cortado aqui a síntese, as bases dos pulmões. Do lado direito, nós encontramos um raio-x que, sim, conseguimos observar aqui em cima as bases dos dois pulmões. Mas a grande questão é que a síntese pública está cortada. Em pacientes críticos e politraumatizados, muitos deles cursam com fraturas a nível do isquio, fraturas a nível da síntese, cursam com diástase da síntese pública. E no exame radiológico podemos facilmente objetivar esses membros achados. Então, a grande questão é que o técnico tem que estar orientado exatamente para podermos visualizar essas mesmas estruturas. Ou seja, nós médicos temos que ter a noção, não é, de quando estamos perante um exame bem executado. E temos a obrigação de dizer que este exame está com pouca qualidade, cortou alguma estrutura e temos que mandar repetir. Porque só assim é que vamos objetivar muitos achados e muitas das vezes nos passam desapercebidos. Mandamos pacientes para casa com um pneumotórax, com um pneumoperitoneu. E isso tudo porque o médico, ou melhor, o técnico em causa cortou as bases do pulmão. Vão para casa com um derrame pleural. E tudo isso porque o técnico cortou a base do pulmão. Então temos que ter noção destes mesmos achados, que são muito importantes. É muito importante observarmos as paredes laterais. Este exame aqui, reparem que eu não observo as paredes laterais do lado esquerdo, só observo a parede lateral do lado direito. Como deve ser feita um raio-x do abdômen com qualidade? Exatamente como manda esta radiografia que está aqui no meio, em que consigo observar as bases do pulmão. Aí eu consigo observar facilmente as hemicúpulas diafragmáticas, certo? Só olhando para aqui, obviamente que já vou ter uma noção se o paciente tem alguma afetação torácica, pelo menos que afeta as bases, se há derrame pleural, se não há, se há alguma presença de gás imediatamente por debaixo das hemicúpulas diafragmáticas, tá certo? Consigo avaliar muito bem as paredes do abdômen, bem pela lateral, pensando em pacientes que são muitas das vezes agredidos, né, com armas brancas, e essas mesmas armas podem perfurar ânsias e provocar um enfisema do tecido celular subcutâneo. E obviamente que sim, nós podemos observar esses achados vendo aqui a parte lateral da parede. E observamos aqui a síntese pública, devidamente aos traumas. Porque nós sabemos, nos dias, hoje por hoje, os traumas, as agressões são bastante
vamos ser repetitivos, mas agressivas, como se diz, não é? E os miliantes, os assaltos, não estão a poupar nada nem ninguém. Então, há que termos a calma para fazer uma vistoria o mais detalhada possível do abdômen. Outra coisa que temos que ver sempre é a distribuição gasosa do abdômen, para não cairmos no erro de que o paciente está com algum grau de oclusão intestinal ou não. Vamos ver se o paciente tem, por norma, algum padrão anormal da distribuição gasosa. E isto é muito importante, sabemos o normal para darmos conta imediatamente do patológico. Aqui temos 3 exames. Eu pergunto, será que esses 3 exames estão patológicos? Será que tem algum normal? Será que todos estão anormais? Ora bem, primeiro ponto é que todos os exames que estamos a observar estão normais, na qual 2 foram feitos sem uma preparação prévia e 1 foi feito com uma preparação. Daí que é muito importante termos noção aqui. Os pacientes que vão chegar sempre no banco de urgência vão nos apresentar sempre este padrão que nós vemos. Tá? Vai ser um abdômen em que podemos observar a sombra hepática, que aqui podemos vê-la muito bem, tá? Essa imagem moderadamente radiopaca, homogênea, tá? Que seria a sombra hepática, nesse caso do fígado. E temos que ver a distribuição gasosa dos intestinos. Obviamente que os mais periféricos e grossos vai ser o intestino grosso, nesse caso. Aqui conseguimos ver uma parte da porção do cólon ascendente, conseguimos ver a porção do cólon transverso e a porção do cólon descendente. Tá certo? E é normal em um paciente que não está previamente preparado. Ou também podemos ver uma distribuição mais heterogênea em pacientes que demoram muitas vezes muito tempo para ir ao quarto banho, né? Pacientes que têm problemas, às vezes, de prisão de ventre, que defecam de 3 ou de 4 em 4 dias. É normal, nestes mesmos pacientes, observamos um aumento do padrão gasoso, muitas das vezes, e zonas heterogêneas, que, atenção, que elas fazem exatamente o mesmo trajeto das ânsias. Nesse caso, estamos a ver ânsias intestinais com bastante material orgânico no seu interior, certo? Ou seja, fezes no seu interior. E as fezes, elas combinam com o gás e vão dar exatamente essa forma heterogênea, em que o gás vai se ver preto, ou seja, radiotransparente, certo? E o material fecal vai estar moderadamente radiopaco, como vocês conseguem ver, e desta forma totalmente heterogênea. Tá certo? E isso é muito diferente de observarmos níveis hidroaéreos, que é totalmente outra história. Aqui no centro, nós estamos a ver um abdômen de um paciente que foi previamente preparado. Ou seja, quando nós não estamos perante um paciente com suspeita de um abdômen agudo, pacientes que vão fazer estudos paliativos, programados, esses pacientes nós podemos dar-lhe uma preparação que vai ajudar primeiro, a evacuar todo o gás e todo o material fecal, à base de clostérios e trachantes, não é? Isso para que, no dia em que ele vai efetuar o raio-x, vamos ter essa visão agradável, né, deste paciente, na qual vai nos permitir visualizar sombras de algumas estruturas anatômicas, que vamos falar bem agora. Uma das sombras muito comuns que aparece sempre, quer com paciente preparado, quer com paciente não preparado, vai ser a sombra hepática, que nós conseguimos visualizar aqui.
E só olhando a sombra hepática já conseguimos ter uma noção se o paciente, por exemplo, está com uma grande hepatomegália ou não. Reparem aqui, neste raio-x simples do abdômen, em que conseguimos ver os arcos costais, não é? E nós já falamos que é considerada hepatomegália quando o fígado repassa os últimos bordos costais. E aqui eu consigo ver o último rebordo costal, tá certo? E consigo ver que o fígado, ou seja, a sombra hepática, passou alguns milímetros, alguns centímetros abaixo do rebordo costal. Então, olhando só um raio-x do abdômen bem feito, eu já consigo ter noção quando estamos perante algumas visceromegálias, quer a sombra hepática, quer a sombra esplênica, principalmente quando esse baço está marcadamente aumentado de tamanho. Porque o baço, em condições normais, ele fica exatamente aqui, bem nesse cantinho, abaixo da hemicúpula diafragmática esquerda. Logo, se houver um raio-x patológico com um aumento da radiopacidade homogênea, semelhante ao do fígado, um dos órgãos que eu devo pensar é o baço. Isso só olhando no raio-x simples. Atenção, o foco de hoje é olharmos as estruturas normais do raio-x do abdômen, tá? Para não incluir muita informação e a posterior vamos esmiuçando coisinha por coisa. Ora bem, voltando ainda para um raio-x do abdômen. Depois da sombra hepática, nós, num raio-x simples, preparado, conseguimos facilmente observar aqui as sombras renais. Reparem aqui essa estrutura meio ovalada, em forma de feijão e bilateral. Nós só conseguimos objetivar as sombras renais num raio-x simples quando o paciente está devidamente preparado. Aí nós chamamos essa técnica de TUS, que é o trato urinário simples, tá? É que, obviamente, para fazermos essa técnica, o paciente tem que estar preparado, exatamente que vai nos ajudar a visualizar a sombra renal, principalmente quando nós estamos à procura de alguma patologia, principalmente do fórum obstrutivo, pensando nos cálculos renais. Nem sempre vamos ter clínicas com ecógrafo, com uma tomografia. Muitas das vezes vamos trabalhar em centros que só temos um único raio-x. Então temos que ter noção de até que ponto eu posso explorar esse raio-x para, por si só, melhorar, não é? A minha acurácia diagnóstica. Então, um raio-x preparado, sim, consigo observar a sombra renal e caso o paciente tenha algum cálculo renal, que a produção, melhor, a constituição desses cálculos varia muito, consoante a sua gênese, né? Um dos mais frequentes são os cálculos derivados de cálcio. E estes que são derivados de cálcio, facilmente nós vamos conseguir objetivá-los num raio-x simples do abdômen, tá? Então, a outra estrutura, a outra sombra, né? Hoje vamos sair daqui todos a verem sombras, mas vai estar mais uma assombração que outra coisa, mas é importante. A outra sombra que nós temos que observar depois da hepática e da renal vai ser a sombra do músculo psoas, que vai estar aqui bem ao lado da coluna vertebral. Tá? Se repararem, aqui há um leve aumento da densidade, bem lateral à coluna vertebral. Esta sombra que vocês conseguem observar aqui não é nada mais, nada menos que a sombra do músculo psoas. Agora vamos pensar, para que serve eu identificar a sombra do músculo psoas, tá?
Reparem que até mesmo nesse raio-x aqui ao lado conseguimos visualizar a sombra do músculo psoas. Certo? Por que é importante? Dois aspectos muito simples. Algumas patologias podem afetar o músculo psoas. Uma delas é o abscesso do músculo psoas, certo? Se esse mesmo abscesso do músculo psoas for provocado por germes aeróbios, produtores de gás, a nível desta sombra, eu posso visualizar um nível líquido e aéreo, chamado de nível hidroaéreo, semelhante ao que nós vemos nos pacientes quando estão com alguma oclusão intestinal. Bem aqui na projeção do psoas, eu posso visualizar níveis hidroaéreos. No caso de um abscesso provocado por germes aeróbicos, que produzem gás. Outra patologia que nós podemos nos guiar e muito pela sombra do músculo psoas é exatamente a apendicite e os plastrões apendiculares. Um paciente com uma apendicite, e isso vamos ver um pouco mais à frente, ele cursa com alguns sinais radiológicos que nós conseguimos facilmente visualizá-lo no raio-x do tórax, no raio-x do abdômen. E um deles vai ser exatamente o apagamento da sombra do músculo psoas. Exatamente pelo grau de aglomeração das ânsias intestinais a esse nível, no raio-x nós vamos deixar de visualizar essa sombra. Daí que é muito importante vermos a sombra do músculo psoas ali. Tá certo? E não só, o próprio trajeto, quando observamos o rim, o próprio trajeto até a bexiga nos faz lembrar, não é, o trajeto do ureter. E caso observamos alguma calcificação nesse mesmo trajeto, né, podemos pensar num cálculo renal que está descendo, que está migrando para a bexiga. E também facilmente nós podemos observar essa calcificação. Daí que, observando um raio-x do abdômen, temos que ser o mais meticulosos possíveis, certo? Por outra, ainda neste raio-x, nós temos que saber identificar também as estruturas ósseas. Parecendo que não, pacientes que se apresentam no corpo de barco de urgência podem apresentar 1001 patologias, dentre as quais patologias do fórum osteomioarticular. Então, sim, devemos sempre dar uma olhada nas estruturas ósseas que nós podemos observar a nível de um raio-x simples do abdômen. E vamos ter que esmiuçar as estruturas anatômicas que observamos. Aqui nós podemos observar facilmente a coluna. Perfeito. A coluna, nesse caso, tem uma parte da torácica e a lombar e a sacra. E o que é que nós temos que prestar atenção num raio-x do abdômen em que nós conseguimos enxergar devidamente a coluna? Primeiramente, vamos nos focalizar em cada corpo vertebral. Tá certo? Vamos focalizar neste. Este corpo vertebral possui praticamente 3 estruturas muito importantes, que observando elas, nós vamos conseguir detectar algum grau de comprometimento da coluna. Ora bem, temos aqui o corpo, certo? Da vértebra lombar, e temos essa estrutura que fica exatamente no centro. E atenção, essa estrutura aqui, ela vai marcando a sua presença em todos os corpos vertebrais.
E ela, por norma, tem que estar centrada, tem que estar bem aqui no meio do corpo. Nós aqui estamos a falar do processo espinhoso da vértebra. É muito importante, quando nós observamos a coluna, vermos como está alinhado os processos espinhosos, tá? E esses mesmos processos espinhosos, eles estão bem no centro de duas estruturas nodulares que saem bem aqui ao lado, tá? Podemos observá-las também aqui neste raio-x. Temos aqui o processo espinhoso, tá? E bem aqui temos estas duas estruturas semi-ovais, de um lado e do outro. Aqui nesse raio-x, idem. Temos aqui essas duas estruturas semi-ovais de um lado e do outro. O que vem a ser essas estruturas? Vão ser os pedículos dos corpos vertebrais. É muito importante visualizar os pedículos dos corpos vertebrais e o processo espinhoso, tá? Bem mais para a lateral, sai estes dois ramos ósseos bilateral, tá? Esses dois ramos, estamos a falar do processo transverso, tá? E é importante localizá-los. Processos transversos, processo espinhoso, aqui no centro, e aqui de lado temos os pedículos. Agora, qual é a importância de observar estas estruturas que muitas das vezes nós nem damos por elas? Pacientes que já têm acarretado patologias do fórum degenerativo da coluna, muitas das vezes cursam com desvios dos eixos, ou seja, um corpo vertebral, outro corpo vertebral, e eles podem rotar, certo? Vamos ter essa rotação dos eixos. E como é que eu vou dar conta que estes eixos estão rotados? Muito simples. Nós vamos observar exatamente como está a projeção dos processos espinhosos em relação aos pedículos. Se eu, porventura, observar um processo espinhoso mais lateralizado à direita, certo? É porque o corpo vertebral teve uma rotação de eixo para a esquerda, ou seja, rotou para a esquerda, tá? Se eu observar que o processo espinhoso está mais para a esquerda, é porque o corpo vertebral teve uma rotação para a esquerda, nesse caso, para a direita, melhor. Então, aí já nos dá mais informações sobre esse paciente. Ou seja, é muito comum, não é? Vemos pacientes que se queixam de dores abdominais e muitas das vezes a dor vem pela coluna, vem desde processos degenerativos, abalamentos discais, rotação de eixo, compressão das raízes nervosas, saem diretamente aí dos processos e dos forames de conjugação, ou seja, muita informação que nós conseguimos ver através de um simples raio-x do abdômen, tá? Outra patologia que afeta também, que temos sempre que ter noção, é exatamente a densidade óssea. Pacientes com osteoporose. Também podemos enxergar isso no raio-x do abdômen simples. Tá certo? Como é que enxergamos a osteoporose? Vai ser caracterizada pela diminuição da densidade óssea. Por exemplo, nós podemos francamente comparar a densidade óssea deste paciente que está aqui no centro e deste que está aqui do lado esquerdo, certo? Do nosso lado esquerdo do ecrã. Reparando, damos conta que aqui dá a impressão que os ossos foram desenhados a lápis.
temos um reforço periférico da densidade óssea e um centro mais escuro, coisa que não observamos, não objetivamos aqui nesses corpos vertebrais. Tá certo? Comparem os ossos ilíacos com este. Obviamente que há uma diminuição marcada da densidade óssea. Então, pacientes com osteoporose também podem ser diagnosticados através de um raio-x simples do abdômen. As artroses da anca, as coxartroses, reparem, diminuição dos espaços, ou seja, múltiplos achados só com uma única radiografia. E sempre nós temos que observar de forma sistematizada, de fora para dentro, tá? Temos que ter noção de algumas estruturas patológicas que se calcificam. Aí vai desde os cálculos renais, os cálculos na vesícula biliar, pacientes com pancreatite crônica, que muitas das vezes cursam com calcificações. Todas essas nós temos que ter uma noção exata, não é? Dessas mesmas patologias, para podermos facilmente identificar. A próxima aula, quando começamos a falar de patologias, nós vamos frisar principalmente essas patologias que cursam com calcificações. E vamos ter uma noção como é que elas estão para observar, quer no raio-x, quer na ecografia, quer na tomografia, que é muito importante. Ora bem, quando falamos do raio-x do abdômen, temos facilmente que definir e observar quando estamos perante um raio-x normal e quando estamos perante um raio-x patológico. Isso é mandatório, tá? Só de olhar já damos conta que um está normal e outro está patológico. Mas para isso temos que ter uma noção do que é um raio-x normal, tá certo? Para poder observar e darmos conta que algo de errado está a passar. Tá certo? Para isso, nós temos que identificar aqui as incidências radiográficas que incluem o estudo do abdômen agudo. É muito importante sabermos em que posição um paciente vai estar, tá certo? E para que e como eu vou fazer essa mesma incisão e essa mesma incidência, tá? Uma das incidências mais comuns é o raio-x do abdômen na vista anteroposterior, tá? E em decúbito supino. A outra é a radiografia do abdômen com paciente numa vista anteroposterior com paciente em pé, tá? Que é a mais utilizada. A questão é que alguns pacientes não conseguem ficar de pé. Isso quando estamos perante um banco de urgência bastante agressivo e que pacientes já chegam muito debilitados. Nesses casos, quando o paciente não consegue pôr-se em pé, nós podemos fazer uma incidência de Pancoast. Ou seja, o paciente vai ficar deitado em decúbito lateral e a gente faz a incidência. Principalmente quando pensamos em patologias do fórum obstrutivo. Muito importante essas incidências, porque as patologias do fórum obstrutivo cursam muito com presença de níveis hidroaéreos. E esses mesmos níveis são facilmente visualizados na projeção específica que nós vamos fazer a incidência, tá? Mas há pacientes, muitas das vezes, que nem mesmo deitados em decúbito lateral conseguem. Aí eles vão ter que fazer exatamente essas incidências de raio-x deitados, literalmente. Nesse caso, nós vamos fazer uma incidência de Poppel, em que quem vai se movimentar ali vai ser a ampola de raio-x que vai irradiar bem na lateral do paciente, exatamente para estarmos à procura de níveis hidroaéreos. Isso é mandatório, tá?
Muito importante ainda nos quadros oclusivos, fazemos a radiografia do abdômen lateral, isso com foco no reto, certo? Que é muito importante porque algumas patologias do foro obstrutivo que cursam com gás no reto e outras que não cursam com gás no reto, isso vamos ver mais em frente, nesse caso amanhã. E também a radiografia do tórax, porque muitas patologias abdominais, muitas das vezes, têm achados no raio-x do tórax. Muitas mesmo. E vamos fazer ênfase em algumas delas. Tá? O que é que se passa? O paciente, quando se deita em decúbito supino, nós vamos objetivar uma distensão gasosa das ânsias intestinais, ou seja, todo aquele gás contido no seu interior vai se dispersar de forma heterogênea no raio-x. Mas, no entanto, não vamos confundi-lo, não é, com algo patológico. É normal observar um raio-x somente com gás e com o seu material fecal no seu interior. É super normal. Se objetivamos essa imagem que temos aqui e pensando nas técnicas de qualidade, obviamente, e acho que todo mundo já deu conta que isso não tem muita qualidade, exatamente porque cortou as bases do tórax e cortou um pouco do isquio. Objetivamos só um pouquinho aqui da síntese pública. Daí que é muito importante conhecermos o que é normal para podermos identificar, para podermos criticar, fazendo críticas construtivas, atenção, nesses mesmos achados. Mas nesse contexto aqui, esse raio-x demonstra um paciente deitado com uma dispersão de gases. Até aí, está tudo tranquilo. Já a incidência em pé, e quando nós pensamos que o paciente possa ter um quadro oclusivo, o nosso foco é buscar a presença de níveis hidroaéreos. Se eu suspeito que um paciente possa ter níveis, ou melhor, um quadro oclusivo, uma oclusão intestinal, eu não vou perder tempo em mandar esse paciente fazer ecografia. Eu vou direto no raio-x simples do abdômen. E o que é que eu preciso observar? Presença de níveis hidroaéreos. Essas linhas seguidas de gás em cima. Linha radiopaca, certo? Seguida de gás. Linha radiopaca, seguida de gás. Aqui temos de novo uma linha radiopaca, seguida de gás. Aqui temos uma sonda nasogástrica, certo? Aqui bem a nível da projeção do estômago. Nesse caso, isso seria um artefato da sonda. Então, é muito importante sabermos reconhecer quando estamos perante a um nível hidroaéreo. Nunca confundir dispersão de gás com níveis hidroaéreos. Em nível hidroaéreo, chama rapidamente o cirurgião. Há que resolver este caso, antes que evolua para um quadro peritonítico mais específico, uma rotura de ânsa. E aí o quadro do paciente vai se deteriorando cada vez mais. Mas a grande questão é que quando o paciente está e não consegue ficar em pé, por astenia, alguma deficiência que o mesmo tenha, e não consegue se pôr em pé. Aí, nós mandamos o paciente ficar deitado e fazemos a incidência de Pancoast, na qual o paciente vai se deitar em decúbito lateral, certo? E o que é que nós pesquisamos? Sempre a mesma coisa. A ideia é pesquisar níveis hidroaéreos. E o que é que nós enxergamos aqui? A linha radiopaca seguida de ar. Linha radiopaca com ar, linha radiopaca com ar.
Mas há vezes que esses mesmos pacientes não conseguem ficar em decúbito lateral. Obviamente que ali vamos fazer a vista de Poppel, em que o mesmo vai deitar-se, tá? Em decúbito dorsal, e a máquina é que vai fazer a projeção lateral, ou seja, a ampola de raio-x é que vai projetar o feixe, certo? Pela lateral do doente. Logo, vamos objetivar esta imagem, tá certo? Aqui seria o tórax, mais para cima. Esta é a zona do abdômen, tá? A zona anterior do abdômen. Aqui embaixo ficaria a coluna, certo? A coluna lombar. Aqui embaixo as nádegas. Aqui temos temos a parede do abdômen, a parede anterior. E o que estamos a objetivar aqui? Uma linha radiopaca e gás. Linha radiopaca com gás. Linha radiopaca com gás. É muito importante. Pacientes que, por norma, ficam acamados durante muito tempo, principalmente nos serviços de cirurgia, medicina, facilmente cursam com hilo paralítico, ou seja, os intestinos literalmente deixam de funcionar. Nesses casos, é muito importante fazermos esta vista, essa incidência, nesse caso de Poppel, porque se o mesmo for feito numa vista antero-posterior, podemos ter a falsa impressão de termos gás dispersos pelo abdômen. Podemos ter muitas vezes essa falsa impressão. Daí que o que vai nos dizer sempre se há ou não nível líquido e aéreo é exatamente essas mesmas projeções que fazem que, por gravidade, o líquido fique em baixo e o ar fique em cima. É que é muito importante essas mesmas projeções. Falamos também da projeção lateral do reto, porque é muito importante saber separar quando estamos perante a um ilho paralítico e quando estamos perante a um quadro oclusivo. O que é que se passa nesses dois casos? Quando o paciente está perante a um ilho paralítico, ou seja, quando as ânsias simplesmente param de funcionar, nós vamos objetivar gás livre em toda a estrutura das ânsias intestinais, inclusive no reto. Reparem aqui, estamos a ver aqui a coluna lombosacra, estamos a ver aqui o sacro, numa vista de perfil, e anatomicamente, logo anterior ao sacro, nós vemos a ampola retal, tá? E aqui nós objetivamos que a ampola retal tem gás, temos uma imagem radiotransparente, né? Escura, à sua frente. Vamos realçar aqui. Todo gás, o ar, radiologicamente se vê preto, ou seja, se vê radiotransparente. Muitas bibliografias podem encontrar a falar de hipertransparência, é a mesma coisa, tá bem? Então já temos que ter esse princípio muito importante, que nos pacientes com um ilho paralítico vai ter sempre gás no reto. Então isso é uma incidência que sim, que todos nós devemos saber e pedir quando estamos na suspeita de um ilho paralítico. Já pacientes que têm um quadro mecânico, muita atenção, pacientes que têm um quadro mecânico, uma oclusão mecânica, eles param de emitir gás, certo? Eles param de emitir gás. Acredito que já estamos no fim dessa primeira parte. Eles param de emitir gases. E automaticamente nós conseguimos dar conta que logo à frente, ao reto, nós não presenciamos gás nenhum. Ou seja, nos quadros de
num abdômen agudo por um quadro oclusivo mecânico, vamos ter a ausência de gás no reto. Isso é muito importante, tá? Só estamos a falar ainda das projeções. O raio-x do tórax é muito importante. E nós falamos que muitas das vezes, no raio-x do tórax, nós conseguimos objetivar patologias do fórum intraabdominal. Tá certo? E aí nós vamos encontrar a presença de ar por debaixo das hemicúpulas diafragmáticas. Repara aqui que temos um exemplo, certo? Da hemicúpula diafragmática e temos aqui o ar no seu interior. Muitas das vezes vamos encontrar algumas afetações no pulmão que podem ser responsáveis por um quadro agudo, no caso das pneumonias, e muita atenção nas bases dos recessos pulmonares esquerdos. Muita atenção ali. Por quê? Muita atenção pela proximidade da cauda do pâncreas. Quando o pâncreas está com algum processo inflamatório, quase sempre cursa com derrames pleurais esquerdos. Logo, um paciente com queixa de dor abdominal e que tenha um derrame pleural à esquerda, tá? Que não é esse o caso, atenção, devemos sempre pensar numa possível pancreatite. Daí que adequarmos as projeções, as técnicas e a sistemática de leitura do raio-x do abdômen é vital para termos em conta um bom aproveitamento de discussão de caso. Por hoje, para não ser tão fastidioso, nós preferirmos ficar por aqui. Esta primeira parte em que falamos somente da anatomia normal do raio-x. Amanhã vamos entrar na anatomia normal da ecografia e da tomografia, de uma forma mais prática possível, tá? E na segunda parte da manhã vamos fazer já o recôndito anatômico e a correlação das patologias com todas essas técnicas de imagem, raio-x, ecografia e